eu vou te convidar a meditar comigo em algo que Deus colocou no meu coração para a gente pensar um pouco nessa noite. Eu tenho por hábito olhar esse momento como um momento em que Deus fala com a gente através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, e nessa reflexão que nós vamos fazer nessa noite, nós precisamos tirar um proveito disso. Nós precisamos extrair desse momento, que você não tenha vindo a esse lugar em vão, ou seja, que à medida que nós formos pensando e meditando na Bíblia Sagrada, nós possamos fazer uma reflexão da vida, da nossa vida, para que possamos melhorar naquilo que eventualmente precisa ser melhorado. E eu vou compartilhar com você de algo que às vezes a gente não para pensar, mas é fundamental importância nós meditarmos. É sobre a nossa própria vida, o que estamos fazendo com ela, o que ela representa, o que é a vida para você. Já dizia um poeta que já morreu do nosso tempo, e a vida o que é, diga lá, meu irmão. E eu queria meditar na Bíblia Sagrada acerca do que é isso, do que você entende sobre a sua vida, e o que tem sido a sua vida, e a importância da sua vida, e o valor da sua vida, e a forma como você conduz, e o que você espera dela. E nós vamos tomar como base a vida, pelo menos o início, um pouco da vida de um dos grandes homens da Bíblia Sagrada, que você certamente já ouviu falar, chamado Moisés. E meditando nele, na vida dele, no que aconteceu com ele, eu quero tentar refletir sobre a minha própria vida e gostaria de convidar você a fazer o mesmo. Refletir sobre a sua vida, sobre o que é a sua vida. E tem muita gente que acha que a condução da vida deve ser respeitada mediante o destino, e a pessoa chama daquilo que acontece com a nossa vida, chama de destino. Fala, o destino quis assim, o destino vai me levar, a vida leva eu, e assim as pessoas vão vivendo e conduzindo a vida como se fosse meramente um objeto de destino, um resultado de um destino. Eu vivo assim porque o destino determinou. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós começamos a meditar na Bíblia Sagrada e a entender que existe um Deus que me fez, que pensou em mim antes que eu existisse, que fez você, pensou em você antes de você existir, que idealizou você, que olhou para a sua vida antes dela existir. O salmista diz o seguinte, que o Senhor, ele teceu, o salmista, ele faz uma poesia acerca da existência, e ele diz que o Senhor nos teceu ainda no ventre da nossa mãe, ou seja, ele nos fez. Não foi meramente o destino, não foi meramente uma condução natural do acasalamento. Deus planejou a sua vida, Deus pensou em você, e Deus tem planos e projetos para ela. Que não seja um mero destino a minha vida e a tua vida, que ela não se resuma numa existência que vá culminar no destino que já está programado, que a gente não consegue fazer mais nada, mas que a nossa vida esteja totalmente nas mãos daquele que conduz e que pode conduzir todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a minha e a tua vida. E eu queria meditar, abra sua Bíblia em Êxodo, nós vamos tentar enxergar no contexto inicial da vida de Moisés isso que eu estou falando. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 8 e vamos entrar pelo capítulo 2 de Êxodo, lendo até o versículo 9. Êxodo 1, 8. Êxodo
eu vou ler naquela versão que está ali projetada, para que possamos ter um entendimento único, porque as versões às vezes diferem, apesar do sentido ser o mesmo, mas eu quero te convidar a meditar comigo na versão que está ali. Deixe sua Bíblia aberta, se você a trouxe e a abriu, mas vamos ler juntos numa única versão, para que a gente possa ter um entendimento pleno do que estamos lendo. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Perdão, ali há uma interrogação. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai,
Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Só até aí. Eu queria meditar nisso com vocês. Primeiro plano, eu queria dizer para você que, apesar de você possivelmente ter alguém aqui que possa acreditar no destino, eu quero dizer que destino é, na minha visão, a vontade direta de Deus na minha vida e na tua vida. Então, o que eu substituo pela palavra destino é a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu queria meditar no contexto da vida de Moisés. Eu até anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar, mas pensar na nossa vida como nos rios de Deus. Deus conduz as nossas vidas, né? Uma certa vez eu ouvi uma explanação sobre a eternidade e sobre a visão de Deus no contexto da eternidade. Deus, quando olha a minha vida e a tua vida, Ele olha ela como um todo, como alguém que vê uma estrada de cima. É bem fácil da gente entender quando acontece um acidente qualquer numa estrada e sobe um helicóptero de uma reportagem qualquer e ele começa a olhar e olha o engarrafamento que está para trás, né? E o ponto onde aconteceu o acidente, ele olha também o depois. Ele consegue, olhando de cima, ver toda a extensão da estrada e consegue dizer, contar o que na verdade está acontecendo. Olha, você que está aí nesse engarrafamento, esse engarrafamento está num percurso de 2 quilômetros, de 3 quilômetros, mas a partir dali, isso é porque aconteceu um acidente, mas a partir dali as coisas vão. Então, é mais ou menos dentro desse contexto que a pessoa estava explicando a visão do eterno, do Deus eterno, acerca da nossa vida, da nossa existência. Deus olha a minha vida e a tua vida olhando mesmo no plano de quem conhece tudo, de quem sabe de todas as coisas. Deus sabe antes, Deus sabe o agora, Deus sabe o depois. Por isso que a Bíblia o chama de aquele que era, daquele que é e o que há de vir. Porque Ele é eterno, Ele sempre existiu e sempre existirá. E a nossa vida está dentro de um plano de visão de Deus, em que Deus olha e sabe o que aconteceu, sabe como começou, sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer. Então, dentro desse plano, eu queria que você pensasse comigo acerca da vida de Moisés, do início disso tudo. Moisés nasce num período em que os meninos, havia uma sentença para meninos, para homens. Homens, meninos, deveriam morrer. Graças a Deus que o Miguel não nasceu nesse tempo, né? Graças a Deus. Mas menino, se nascesse menino, deveria morrer. Menina poderia continuar viva. Isso porque o rei se sentiu ameaçado pela população dos hebreus. Os hebreus estavam se reproduzindo, nascendo filhos e se tornando grandes em número, em nação. E os hebreus eram escravos dos egípcios nesse tempo. E o rei, preocupado com isso, começou a querer conter esse crescimento. E a contenção passava pelo aspecto de vamos sobrecarregar de trabalho os homens. Ou seja, vamos colocar muita carga sobre eles, porque aí eles não vão ter tempo ou não vão ter disposição de chegar em casa ainda e ter um relacionamento com a sua esposa, e assim crianças não nascem. Então ele começou a tomar algumas medidas que pudesse conter esse crescimento que para ele simbolizava uma ameaça. E a partir daí havia também uma ordem desse rei para que as parteiras, à medida que antigamente, né, naquele tempo, os partos eram feitos por parteiras. E pode ser, eu não sei se alguém aqui chegou a pegar esse tempo ou chegou a pegar situações, né? Porque às vezes não era o tempo, às vezes era a região, a roça, né? Que tinha muito essa questão das parteiras participarem do parto e fazerem o parto.
No Egito era isso, e o rei disse o seguinte: as parteiras, vocês precisam matar os meninos. Ou seja, o projeto do rei era matar os meninos. As parteiras não fizeram isso. Ou seja, o plano de sobrecarregar os homens não deu certo. O plano de solicitar que as parteiras fizessem também não deu certo, porque as parteiras, segundo a Bíblia, temendo a Deus, disseram: não participo disso. E os meninos continuaram nascendo. Aí o rei determinou então que a população, aí ele deu uma ordem para o povo, ele disse assim: olha, todo hebreu que nascer menino deve ser jogado no rio, deve ser morto. Essa é a história como um todo. Neste contexto que eu estou relatando para você, Deus projetou a vida de um homem. É nesse ponto que eu queria chegar. Nesse contexto de opressão, no contexto de ameaça, num contexto desfavorável, Deus projetou a vida de um homem. Esse homem se chamava Moisés. Deus pensou, Deus sentiu, Deus criou, no seu coração nasceu a seguinte coisa: vou gerar, ou vou permitir ser gerado um homem, um menino, que na visão de Deus, conforme eu havia te falado no início, na visão de Deus, Deus tinha um plano para esse menino. Você percebe? Deus, nesse meio de confusão, de opressão, de se nascer morre, de ameaça, de tudo, Deus projetou no seu coração, Deus projetou a vida de Moisés. E pensando no contexto geral, pense comigo, Moisés ia ser gerado no acasalamento dos seus pais, ia ser gerado, ia passar por um momento muito complicado, porque ele poderia ser morto. Depois disso, se ele sobrevivesse a esse primeiro momento, ele, na ótica natural das coisas, ele deveria ser escravo hebreu, deveria participar da escravidão, e assim seria talvez o fim da vida de Moisés, viver como escravo e terminar seus dias como escravo e nada acontecer de diferente. Quando eu estava olhando para isso, eu vi que o meu Deus, o teu Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nos conhece, o Deus que nos gerou, é infinitamente maior do que qualquer plano e projeto humano. Ele é maior do que o que nós podemos imaginar para a nossa vida. Deus tem planos e projetos infinitamente maiores. Porque se pela ótica natural Moisés deveria morrer ao nascer, Deus disse: não vai morrer. Eu tenho um plano para ele. Se pela ótica natural Moisés, ainda que passando pelo contexto da opressão, ele sobrevivesse, ele deveria então, por consequência de ser hebreu, deveria ser escravo. O projeto de Deus era totalmente diferente disso. Moisés vai ser gerado, Moisés vai nascer, eles não vão conseguir matar Moisés, Moisés não será escravo, Moisés será um grande líder, e eu vou usar a vida de Moisés para a libertação do meu povo. Percebe que coisa tremenda isso? Então o projeto que vale para mim e para você não é o projeto humano, não é o projeto que eu traço, não é o projeto que a nação traça, que a nação da qual eu vivo estabelece. Porque se for o projeto da nação na qual eu vivo estabelecer o que é a minha vida, o que vai ser a minha vida, o que é o destino, né? Como eles chamam de destino, a maioria chama de destino. Se eu dependesse da nação, do povo do qual eu vivo, do povo onde eu nasci, das coisas que estão acontecendo, disso tudo, eu estava fadado a fracasso, estava fadado a perecer, porque hoje em específico a nossa nação vive numa crise quase que sem precedentes,
Então a gente olha para tudo isso e diz, bom, se for pela ótica natural vai ser desse jeito, mas que bom que não é pela ótica natural, que bom que nós sabemos e conhecemos que existe um Deus que olhou para mim um dia, projetou a minha vida, calculou os prós e os contras e estabeleceu um plano e um projeto para mim. Assim como estabeleceu para você. Talvez nós não estejamos vivendo em conformidade com esse projeto. Talvez seja isso. Ah, mas a minha vida está muito comum. Eu acordo na segunda-feira, eu levanto, vou trabalhar e tal, volto para casa cansado, faço algumas coisas, deito, durmo e assim vai. E a vida vai sendo isso. Mas eu quero te animar a considerar que Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um projeto de vida mais excelente para você. Que a sua vida não se resuma a esse enfado que é imposto pelo sistema do qual nós estamos vivendo, mas que a sua vida esteja debaixo de uma direção e de um plano e de um projeto que vai se realizar, porque quem o fez foi o próprio Deus. Quando eu começo a olhar para a minha vida, não que eu não tenha que trabalhar, eu preciso trabalhar. Não que eu não tenha que viver, que me relacionar com pessoas, preciso disso. Não que eu não tenha que estudar, eu preciso disso. Mas a minha vida tem um plano muito mais excelente do que tudo isso. E esse plano não é meu, esse plano é do Senhor. Quando Moisés nasceu, Moisés não tinha como fazer planos. Os seus pais não tinham como fazer planos para a vida de Moisés. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo debaixo de uma opressão, eles eram escravos. E como escravos, eles não tinham direito a nada. Que sonho vai dar o pai e a mãe, que são escravos, a um filho? Que sonho? O que é que eles podem projetar para a vida de Moisés? Nada. O meu pensamento é que no desespero é tentar sobreviver, tentar fazer com que Moisés sobreviva. É só isso. E nesse projeto, a mãe e a irmã e o pai, que aparece pouco nessa história, aparece bem a mãe e a irmã, eles fazem o que podem. Às vezes a gente está fazendo o que pode, mas Deus está fazendo tudo. Amém? Deus está fazendo tudo. Ainda que nós estejamos fazendo só o que a gente pode, sem nenhuma perspectiva além, Deus continua cuidando de todas as coisas. Você crê nisso, amém? Deus continua cuidando de todas as coisas. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu simplesmente porque o seu pai e sua mãe decidiram que isso ia acontecer. Você nasceu porque Deus gerou você. E Ele gerou você com um plano, com um propósito, com um ideal. E Ele vai conduzir a tua vida a esse plano, a esse propósito e a esse ideal. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive a minha e a tua vida. E às vezes nós estamos vivendo como se isso não fosse uma verdade, mas nessa noite nós vamos refletir para parar e pensar: Deus, cumpra em mim, cumpra na minha vida o teu querer e a tua vontade. Se a vontade de Deus ainda não está sendo estabelecida na tua vida, talvez seja porque você resiste a ela. Mas a hora e o momento que você se render a Deus e disser: Deus, eu quero, eu me rendo, eu deixo que você seja aquele que vai conduzir a minha história, as coisas vão mudar, as coisas vão ser transformadas, porque não há homem que possa deter o plano e projeto de Deus na tua vida. Não há. Não há. Aqui o exemplo máximo de autoridade era o rei. Existia um rei que estava exercendo o seu domínio e poder sobre um povo, e ele determinou que os meninos morressem. Às vezes é assim que a gente vê que a vida está tentando impor, né, a sua condição para nós. Você vai morrer, você não é nada, você não é ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí às vezes a gente começa a ouvir essas vozes que vêm de pessoas, que vêm da própria vida, que vêm do nosso interior muitas vezes, que vêm do inimigo. E essas vozes vão tomando forma dentro de nós,
e a gente começa até a acreditar. Uma certa vez eu fui sugestionado a acreditar em coisas que não eram os planos de Deus para a minha vida. Seja sugestionado. Pessoas falavam, eu acreditei, o inimigo que luta contra nós também sugestionou e se aproveitava disso, e eu comecei a acreditar nisso. E a minha vida se tornou isso. Eu comecei a acreditar que eu ia simplesmente existir, porque eu tinha um tempo de existência e eu ia existir nesse tempo, como se nada melhor do que isso pudesse acontecer. E aí eu estou olhando para isso aqui, estou lembrando, aí eu penso que, meu Deus, estava lá no céu olhando para mim e falava, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Aí o inimigo lutando e querendo me esmagar, assim como esse texto mostra, me sobrecarregar, colocar peso. E aí o Senhor Jesus devia estar conversando com o Pai a meu respeito, dizendo assim, daqui a pouco ele vai ouvir a minha voz dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabe, a ótica de Deus não se limita ao teu presente, muito menos ao que aconteceu no teu passado. A ótica de Deus é a tua vida, que pode estar na mão dele, e se estiver na mão dele, o projeto vai ser tremendo. Aleluia! O plano vai ser lindo, a execução vai ser tremenda. Você não vai ser só mais um. Moisés não foi só mais um. Moisés podia ser só mais um escravo no meio da multidão, e ele não se resumiu a isso, tão somente porque a sua mãe tentou fazer o máximo, e o máximo da sua mãe era tentar preservar a vida. E aí, mesmo assim, com toda a limitação, preparou um cestinho, colocou um piche, né? E para vedar, para não entrar água, botou o neném ali dentro. Imagina o coração dessa mãe. Meu neném vai ficar aqui nesse... E aí muitos pensam que ele foi jogado no rio. Ele não foi jogado no rio, ele foi colocado à beira do rio, à margem do rio. Quando você lê, foi colocado entre os juncos, que era uma planta que existia na beira do rio. E ele foi colocado ali, o cestinho, e a sua irmã ficou de longe observando, tomando conta, para que nada acontecesse de mal. E aí, naquele momento, quando a filha de Faraó foi tomar banho no rio, com as suas criadas, então as suas criadas andando à margem do rio encontram o cesto. O projeto de Deus começa a se manifestar. Era para ser comido pelo jacaré, era para ser destruído, jogado no rio. Negativo. O plano de Deus é maior para a minha vida e para a tua vida. Mais que você tenha recebido uma palavra de que você vai morrer, não vai dar certo, não vai funcionar. Deus tem seus planos, e o plano de Deus é eterno, perfeito e permanece. Apesar dos perigos, das incertezas, das angústias, apesar de tudo, Deus não perdeu o controle. Existia o perigo, existiam as incertezas, coração da mãe, o que meu filho vai ser? O que vai acontecer com essa criança? Eu imagino que as hebreias, né, e os hebreus já, quando engravidavam lá, elas já começavam a torcer para ser menina. Não é? Não, se a ordem do rei é que as meninas vão sobreviver, então tomara que seja uma menina. Não tinha ultrassonografia naquele tempo, mas tomara que seja uma menina. Vamos torcer para ser uma menina. Mas ainda que a torcida tenha sido essa, Deus, ele faz coisas, e a Bíblia diz que ele traz à existência coisas que não existem. E quando ele quer fazer, ele faz. Não depende do homem, não depende de ninguém. Deus faz, porque ele é poderoso para garantir o que ele faz. Moisés, tendo sido gerado, ainda que a sentença fosse a morte, Deus disse: a sentença para ele quem dá sou eu. Amém ou não? Para a tua vida também. A sentença para a tua vida, quem dá é o Senhor. Não é o destino. Não é a situação. Não é o país. Não é o rei. Não é o inferno. É ninguém. A
sentença quem dá para a minha vida é o Senhor. E na vida de Moisés, Deus tinha um plano. Moisés vai ser um líder. Eu vou encontrar Moisés num tempo da sua existência, que Deus já olhou de cima, planejou, vai ser gerado, vai passar por isso, vai sobreviver, vai crescer, vai estudar, vai se tornar um líder, vai libertar meu povo, e eu vou fazer milagres através da vida dele. Esse era o plano, esse era o projeto, ok? E aí, quem olhasse para a vida de Moisés no seu nascimento, diria, não tem futuro nenhum, né? Quem nasce num contexto desse que nós lemos, não tem futuro nenhum, vai ser dizimado ou como menino, como bebê, ou como escravo. Vai viver essa vidinha aí. Essa vai ser a vidinha. Mas o plano de Deus não morre. E o plano de Deus é perfeito. Aleluia. Deus faz. Aí quando a mãe intenta colocar o menino às margens do rio, Deus fala assim, agora eu vou usar isso para começar a mudar a história. Ok? Vou usar essa atitude da mãe para começar a mudar essa história. Porque se ele estava condenado a morrer, ele agora vai começar a ser transformado. Quantos de nós estávamos lá atrás em situações tão ruins que a gente achou que não ia ter mais jeito? Não ia ter jeito para a nossa vida espiritual, por exemplo. Não ia ter mais jeito para nosso casamento. Não ia ter mais jeito para a nossa existência. Não faltava alegria para a nossa vida. Quantos de nós passamos por isso? Não tinha perspectiva de mais nada. Sabe o que Deus fez e está fazendo? É o que você tem vivido hoje. E Deus tem algo muito maior para você ainda viver. Sabe, o que você está vivendo hoje é dádiva de Deus, sabia? Deus te deu. Foi Deus que te deu. Deu esse tempo para você viver. E a tua vida não é um acaso. A sua vida não se define em destino. Foi Deus que te deu. Deus contou todos os seus dias. A Bíblia diz que quando nós nascemos, Ele escreve todos os nossos dias no seu livro. Então, para Deus já escreveu a tua história. Isso não é um destino, isso é um plano, é um projeto de Deus para a tua história. Se você não estiver vivendo ainda o plano de Deus, Deus está esperando só uma oportunidade. Talvez a oportunidade seja essa, hoje, da gente estar meditando nessa palavra e Deus falar assim, olha, percebe que eu quero fazer algo muito maior ainda na sua vida? E aí Deus olha a mãe projetando algo para salvar a vida. Deus fala assim, eu vou usar esse algo, não só para salvar a vida de Moisés, mas eu vou usar esse algo para fazer Moisés ser um grande homem. Olha só o que Deus faz. Aí a filha de Faraó, a mulher toda poderosa da época, vai se banhar naquela hora, na hora certa, e Moisés foi colocado lá. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas Deus está demorando. Deus tem o seu tempo. Aleluia. Deus tem o seu tempo, a sua hora, hora de Deus. A Bíblia diz que no tempo de Deus tudo é formoso. Tudo é formoso. Tudo acontece na hora certa. Não tente antecipar nada. Se colocasse Moisés num outro tempo, porque Moisés viveu 3 meses dentro da casa da sua mãe, a sua mãe tentando protegê-lo, tentando guardá-lo, tentando escondê-lo, 3 meses. Se ela pega Moisés assim que nasceu, leva para o rio, talvez isso não aconteceu. Mas até nisso Deus tem controle. Então viveu 3 meses dentro de casa. Quando ela não podia mais esconder, talvez pelo choro da criança e tal, ela falou, eu vou ter que tomar uma outra atitude, porque meu filho está correndo risco. E aí ela coloca Moisés à margem do rio. E nesse momento Deus toma aquela atitude daquela mulher e fala assim, agora eu vou completar todo o meu plano e projeto na vida desse bebê. Eu vou completar todo o plano e projeto. Deixa eu falar para você, deixa eu te dar uma sugestão. Coloca a tua vida na mão do Senhor. Porque quando a tua vida estiver na mão do Senhor, Ele vai completar todo o plano e projeto que Ele tem. Todo ele. Deus quer fazer você feliz. Deus quer que você seja um grande homem, uma grande mulher. Deus quer o teu melhor.
E o melhor não seria morrer na margem do rio, o melhor seria ele se tornar um grande, poderoso líder, conhecido e falado até o dia de hoje. E eu quero não me estender muito e já chegar aos pontos finais dessa nossa reflexão. Tentando pensar no que aconteceu então na vida de Moisés. Talvez isso nos leve a analisar a nossa própria vida e dizer: Deus, está faltando aí então alguma coisa em mim. Está faltando então alguma coisa no meu posicionamento. Eu preciso, nessa noite, fazer algo para que a minha história mude, que a minha história seja transformada. Moisés, depois desse episódio que ele é achado às margens do rio, ele foi criado pela sua própria mãe. Plano de Deus também. Escutem bem o que eu vou falar. Aquele bebê passou a ser adotado pela filha de Faraó como o bebê dela, mas, ainda que ela não soubesse disso, quando Miriam, a sua irmã, a abordou e disse: você quer que eu consiga alguém? Obrigado. Você quer que eu consiga alguém para cuidar dessa criança? E a filha de Faraó disse: ok, quero. Plano de Deus. Quem vai cuidar? Quem é a melhor pessoa para cuidar do neném? Quem é? Diz para mim. É a mãe. A mãe é a melhor pessoa. O plano de Deus é o melhor para nós. Verdade ou não? O plano de Deus para a sua vida é o melhor. Aleluia. Não vai ser o pior. Não vai ser o duvidoso. Vai ser o melhor. Sabe o que aconteceu? Você quer? Quero. Então eu vou chamar uma criada. Foi lá, chamou a mãe: mãe, vem cá, agora está na hora. Deus vai começar a fazer algo tremendo. Vamos lá falar com ela. Foi lá falar com a filha de Faraó. A filha de Faraó disse o seguinte: leva esse menino na sua casa. Agora, já alforriado da morte, meu irmão. Alforriado da morte. Não tem mais, não há mais possibilidade de Moisés morrer, porque agora Deus começou o seu projeto. E no projeto de Deus, Deus muda toda e qualquer circunstância contrária para que esse projeto se concretize. Preste bastante atenção nisso. Aquilo que era sentença começa a ser desconstruída, porque Deus colocou a sua mão para desconstruir. E qual foi a forma que Deus usou? Deixa a filha de Faraó vê-lo. Quando a filha de Faraó o viu, ela se apaixona por aquele bebê e chama uma criada, que é a melhor criada que poderia existir, que é a própria mãe de Moisés, e fala: leva ele. Nesse momento, Moisés estava fora do risco de morte. Deus estava livrando Moisés do risco da morte, porque agora quem estava determinando o que ia acontecer na vida de Moisés era a rainha. Então não podia mais o povo que estava com a ordem do rei, a princesa, melhor dizendo, o povo que estava com a ordem do rei, que de pegar os meninos e lançar no rio, agora não podiam mais fazer isso, porque agora era sabido que aquele bebê não era mais um bebê comum, não era mais um bebê normal, não era mais qualquer menino. Aquele bebê era filho da filha de Faraó, ainda que por adoção. Opa, começou a mudar uma história. Percebe? Eu não sei se você consegue perceber o quanto Deus tem feito na tua vida, nos mínimos detalhes. Às vezes a gente deixa passar essas coisas. Às vezes a gente não consegue enxergar que Deus está trabalhando na nossa vida, está costurando as coisas e conduzindo as coisas para um plano, um projeto tão excelente, e a gente não percebe isso. A gente vai vivendo no ativismo da vida sem notar que Deus está construindo todas as coisas, Deus está fazendo. Eu não era desse jeito, mas Deus me deu isso, Deus foi fazendo isso, Deus me cercou dos seus cuidados, preparou os caminhos e agora eu estou seguindo e Deus está comigo. Aleluia. Olha isso. Sentença anulada sobre a vida de Moisés, e o plano de Deus vai acontecendo. A mãe de Moisés tem o prazer, o privilégio de criá-lo com liberdade em meio à opressão.
agora Moisés vai sendo criado e tal. Aí chega um tempo, uma idade, que provavelmente tinha a ver com a cultura daquela época. Moisés é levado para a filha de Faraó. E ela, a partir dali, ele começa a conviver no palácio, começa a ter instruções, né, diferenciadas, vai fazer lá, na época dele, lá, a faculdade, enfim, vai ser instruído. Então, a sua educação foi muito bem elaborada e preparada, tudo projeto de Deus, plano de Deus. Mas ainda assim, Moisés tinha limitações. Ainda assim, Moisés, assim como eu e você, tinha problemas pessoais, problemas. Ele não era resolvido plenamente em algumas coisas, tinha alguns traumas, tinha algumas situações na sua vida. Mas Deus um dia encontra Moisés, ou Moisés encontra Deus, melhor dizendo. E quando Moisés o encontra, Deus se manifesta a Moisés em meio a uma árvore que se incendiava e não se consumia. E Moisés naquele momento é chamado por Deus para viver os projetos que Deus havia sonhado para ele. Aleluia. Talvez a árvore seja o dia de hoje em que Deus está neste lugar chamando você para viver os projetos dele. Aleluia. Quando Moisés se vê diante daquilo, e aí eu queria passar rapidamente por esse aspecto. Moisés se acha limitado, não se acha capaz, bem parecido com o que a gente pensa acerca de nós mesmos. Isso não é para mim, eu não sou isso, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa competência, isso não é, sabe, não tem a ver comigo. E Deus insistiu com Moisés e disse: Moisés, eu vou fazer algo muito tremendo, e vai ser através da tua vida, apesar das tuas limitações. Eu queria que você ouvisse a voz do Espírito Santo nessa noite, escutasse essa palavra como vinda de Deus. Eu vou fazer coisas grandes e tremendas na sua vida, apesar das suas limitações. Assim diz o Senhor. Quando isso tudo aconteceu, para a gente fechar, nós vamos ver o projeto de Deus se cumprindo quando Moisés tira o povo do Egito, quando ele passa por grandes dificuldades, que essa é uma outra conotação importante a darmos ao fato, porque muitas vezes a gente acha que o fato de Deus ter um plano na nossa vida, não haverão dificuldades, e esse é um engano. Deus continua tendo plano na minha vida apesar das dificuldades. Moisés passou por grandes dificuldades, mas Moisés também foi um homem muito bem sucedido em tudo que fez. Moisés, para você ter uma ideia, foi o único homem que conseguiu ver Deus. O único homem descrito na história que conseguiu ver Deus. Que privilégio. Alguém que tinha uma vida destinada a morrer quando bebê, cresce, muda a sua história, tem a sua história mudada, e num determinado momento foi ousado o suficiente para dizer: Deus, eu quero te ver. Deus falou: cara, se você me ver, você morre. Ele fala: mas eu quero te ver. E Deus falou: vou dar um jeito para isso acontecer. Eu vou passar no meio das montanhas. Vou estender as minhas mãos para que você não veja a minha face, mas vou te dar o privilégio de me ver. Que tremendo isso, né? Aí Moisés vai seguindo a sua vida, tendo dificuldades, mas conhecendo aquele que projetou e programou toda a sua história. E aí, quando Moisés estava na frente de um grande mar, você conhece essa história, Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Estenda a tua mão, faz com que essas águas se abram. Deus tem planos para a tua vida. Aleluia. E não vai ser Faraó que vai destruir os planos de Deus. Não vai ser os inimigos que vão destruir os planos de Deus. Não vão ser os homens que vão destruir os planos de Deus. Deus está te dando autoridade.
para, se preciso for, abrir o mar que está sobre a sua frente. Toma essa palavra nessa noite. Porque talvez tenha gente desistindo dos planos. Talvez tenha gente desistindo dos projetos. Talvez tenha gente que não está mais acreditando. Tem gente que entrou nesse lugar e disse: Deus não se importa. Tem gente que entrou nesse lugar e disse: Deus não tem mais planos com a minha vida. Resposta de Deus para você: os planos de Deus continuam vivos, acesos, permanecem de pé e vai se completar, ainda que algo muito terrível aconteça. Deus vai abrir o mar que está na sua frente. Deus vai conduzir. Deus vai fazer. Em outro tempo, Moisés precisou de água, Deus providenciou água. Em outro tempo, Moisés precisou de pão e Deus providenciou pão. Que de fato seja assim na nossa vida. Que de fato seja assim na nossa vida. A dependência de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus. Deus vai continuar fazendo, independente do que você está conseguindo enxergar. Quando Moisés começou a clamar porque o mar estava diante dele e Faraó vinha atrás, quando isso aconteceu, Moisés não tinha noção do que ia acontecer. Moisés talvez pensasse o seguinte: Deus, mata esse povo que está vindo me atacar aqui. Deus, destrói esse povo. E o plano de Deus era abrir o mar, muito além do que se poderia imaginar. Sabe por quê? Porque nunca tinha acontecido. Você já conseguiu imaginar algo que nunca aconteceu? O dia que você conseguir imaginar algo que nunca aconteceu, você está rico. Sabia? Está rico, está milionário. Porque ninguém pensou nisso. Você pensou, então você vai conseguir enriquecer com isso. Mas eu quero te falar que Deus tem planos muito tremendos para a minha vida, para a sua vida. Basta que você entregue a sua vida ao Senhor. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa acreditar que os projetos dele, os planos dele são mais excelentes. Se assim for, a tua vida, a tua história vai mudar. E eu profetizo nessa noite que haverão vidas a partir de hoje transformadas. Que os planos que estavam sendo traçados para a tua vida, que não tenham vindo do Senhor, todos eles serão frustrados, para que permaneça e para que prevaleça os planos de Deus para a tua vida e para a tua história. Muitas vezes eu me vi em meio a planos que não eram os de Deus para a minha vida. Muitas vezes. Até hoje, em muitos momentos, eu me pego me apercebendo de planos que eu estou vivendo que não são de Deus. Que Deus não sonhou isso para mim. Sabe qual é a minha oração? Deus, se não for para mim, fecha as portas. E se for para mim, abra as portas. Sabe por quê? Porque está escrito que ele tem a chave de Davi. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Que assim seja na minha vida e na tua vida. Que o Senhor abra as portas, tem que ser abertas. E essas portas não vão se fechar. Eu estou profetizando isso em nome do Senhor dos Exércitos. As portas que Deus abrir, elas não vão se fechar. Porque está escrito, e é assim. A palavra de Deus não falha. Se Ele diz, Ele garante. E eu quero profetizar sobre a tua vida portas abertas por Deus. Não por você, não pela tua força, e nem pela tua habilidade, pela tua competência, sabe, nada disso. É pelo Senhor, porque é Ele que abre e ninguém fecha. E quando Ele abre, ninguém fecha. E se Ele fechar, meu irmão, não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Se Ele fechar, dê graças a Deus, porque tem um plano, um projeto muito melhor. Sabe qual é
a ideia de que Deus fechou uma porta na vida de Moisés foi quando a mãe disse assim: não tem mais jeito, não dá para ficar com essa criança aqui dentro. Parece que chegou o fim, né? O que vai ser daqui para frente? Parece que a porta fechou. Mas quando uma porta se fecha, Deus abre uma outra. E quando a outra se abre, e que vem da parte de Deus, ninguém fecha. Receba essa palavra. Eu não sei porquê, mas Deus está falando diretamente para uma pessoa nesse lugar. Quero dizer isso. Não sei quem é, não sei de que maneira você está recebendo essa palavra, mas Deus está falando para uma pessoa muito diretamente. Descansa no Senhor, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Que isso esteja no teu coração, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Se é para fechar, deixa fechar. Confia no Senhor. É Ele que conduz a tua vida em triunfo. É Ele que vai conduzir a tua vida até o fim da tua história. Se está se fechando uma porta e você está desesperado com essa porta se fechando, deixa fechar. Porque a porta que Deus abre, ela é tremenda. E Deus vai escancarar a porta que vem dEle. E a porta que vem dEle vai ser uma bênção tremenda na tua vida. E da qual você jamais vai poder ter noção de que Deus possa fazer, porque o que Deus faz é imensurável. Amém? Receba essa palavra de Deus. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. E sendo assim, nós vamos vivendo não pelo destino, mas conduzido pelos planos e projetos de Deus que já estão escritos na nossa vida e para a nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida.